Salmo 137, em nome de Jesus. Podemos? Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: junto dos rios de Babilônia, ali nós assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e aqueles que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destra. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua no céu da boca. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: arrasai-o, arrasai-o, até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o mal que tu nos fizeste. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Meus amados irmãos, preste bem atenção aqui nesta palavra. Eu tenho certeza que Deus fará nós, como sempre, né? Deus sempre acrescenta algo em nós, nossa memória, em nossos corações, que seja por um louvor, até mesmo na oração, né? Imagina pela palavra dele, então, né? Muitas coisas ele faz por nós, muda nós a cada dia. Antes de nós adentrarmos nesta palavra, nós precisamos de entender um pouco o que está acontecendo. Creio que todos aqui sabem, mas vale trazer a memória. Em Jeremias capítulo 30 e 31, nós vamos ver Jeremias escrevendo uma carta por ordenança de Deus. Jeremias, quando escreve essa carta, ele está numa situação não muito boa, numa situação ruim. Mas Deus manda ele escrever a carta, e ele escreve esta carta, do 30 e 31. Nesta carta, Deus vai revelar a sua ira as contendas políticas que está tendo dentro de Jerusalém. O seu desapego a Deus. Jeremias vai escrever tudo em conformidade de Deus. Então, Jeremias, por ser obediente, ele vai escrever a carta e vai enviar aos mandatários de Jerusalém, dizendo que os homens sofrerão como se uma mulher sofresse dor de parto. Os homens de Jerusalém, de Israel, sofrerá muito, porque a mão de Deus vai ir sobre eles, por causa da rebeldia. Eu quero abrir um parêntese aqui e dizer algo já de início, e dizer para você: a ira de Deus não vem sobre um ser humano, sobre uma pessoa, se ele estiver na obediência. Deus não pesa a mão sobre a vida dele.
Deus tem prazer de estar com ele, de abençoar ele. E nós vemos aqui o exemplo disso, que enquanto Jerusalém andou com Deus, enquanto Israel andou com Deus, Deus andou com ele. Tanto é que nós temos um grande exemplo, está aí Enoque, que andou com Deus, e Deus o para si tomou. Não foi assim? Então a gente não vê Deus pesando a mão sobre Enoque, né? Mas Enoque, Deus o tomou para si, porque andou com ele. Nós vemos também Elias. Deus não pesou a mão sobre Elias, mas pesou sobre Jezebel e sobre Acabe, que desobedecia a ele. E Deus o para si também tomou Elias, né? Sobre carruagem de fogo. Em Crônicas fala redemoinho de fogo, em Reis fala carro de fogo. Mas é a mesma coisa. O negócio é que foi tomado para Deus. Para mim subir para o céu, não me importa de que jeito Jesus vai me levar. Mas o importante para mim é eu subir e estar com Ele, glorificando a Deus. E tenho certeza também que é da mesma forma com a igreja. Então nós vemos aqui Israel se tornando rebelde, e Deus enviando uma cartinha para eles, uma mensagenzinha para eles, em Jeremias 30, 31. Em Jeremias 30, Deus declara ali a sua ira para eles. Mas em Jeremias 31, Deus vai declarar o amor que Deus tem para com este povo. Por mais que Deus, às vezes, nos cobram de nós, mas o amor de Deus está sempre sobre nós. Deus, Ele corrige quem Ele ama, exorta quem Ele tem por filho, e assim vai sucessivamente. Mas só que o seguinte, que no meio desse negócio aí, dessa ira de Deus, Deus vai enviar a Babilônia para levar este povo cativo. E vai levar. Mas só que no meio disso daí, vai ter um povo chamado Edom. Eu não sei se meus irmãos prestaram atenção. Aí no versículo 12. No versículo 2, não, perdão. No versículo 7, que diz: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom. Esse sujeito aí, essa tribo, esse povo chamado Edom, quando Israel é levado cativo, esse povo influencia a malícia, a ruína sobre Israel. Que nós vamos ver lá em Amós, capítulo 1, no versículo 4, por aí afora. Ou Ezequiel também vai falar no capítulo 25, no versículo 12 aproximadamente. Eles vão desejar mal para Israel. E nós estamos vendo esse povo sofrendo. Israel está sofrendo. E vamos ler lá só para nós ter certeza, né? Mas é isso mesmo. É Amós capítulo 1, versículo 11. Né? Está escrito: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada, e aniquilou a sua misericórdia, e a sua ira despedaçou eternamente, e conservou a sua indignação para sempre. Está vendo? Porque eles traíram. Esse povo Edom são o mesmo povo que caminhava com Jerusalém e com Israel, está desejando a ruína de Jerusalém. A gente vê também aí em Ezequiel 25, que diz assim: assim diz o Senhor Jeová, porquanto Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo enquanto se vingou deles. Presta atenção nisso aí, irmão. Esse negócio aí, vamos ter um lindo assunto, um bom assunto para falar disso daqui hoje, né? Que vai nos servir de muita lição. Então nós vemos Edom influenciando a ruína para cima de Israel. Nós está vendo um povo que é ser humano igual a Israel mesmo, que é ser humano igual a nós mesmos, desejando mal para o seu próximo.
Só que o que me surpreende muito é a reação de Israel, de Judá e Jerusalém, nesse contexto dessa história. Nós vemos aqui em Salmo 137, que nos diz assim: junto dos rios de Babilônia, ali nós assentamos e choramos. Nós estamos vendo um povo sentado em meio ao cativeiro, em meio às prisões, né? Quando se fala sentado, meus queridos, eles foram levados ao cativeiro, não que eles ficaram completamente presos numa cadeia, não, eles ficaram soltos, fisicamente falando, solto dentro da Babilônia, mas ele era cativeiro, estava fora da sua terra, foram levados para ser escravo, ou seja, fazer trabalho para um povo que não era seus, né? Tudo isso por permissão de Deus. Da mesma forma, nós vemos isso lá em Juízes, né? Quando o rei Egrom fez deles cativeiro dentro da terra deles mesmo. E aqui nós estamos vendo um povo que está junto ao rio de Babilônia. Ali nós assentamos e choramos. Quando nos lembramos de Sião, nós temos que memorizar esta frase. Quando nós lembramos de Sião, meu querido, eu devo falar algo sobre este versículo 1 aqui, que nos disse: junto ao rio de Babilônia, ali nós assentamos e choramos. Sabe o que eu vejo nesta situação? Eu vejo, meus queridos, que nós temos que aproveitar o momento de alegria e ficar firme na presença do Senhor. Sabe, eu vejo, aleluia, eu vejo aqui este povo se lamentando por uma alegria que tinha antes, mas perdeu ela agora. Eu estou vendo, eu estou percebendo. Será que é só eu que vejo isso? Eu estou vendo eles dizer: junto dos rios de Babilônia, ali nós assentamos e choramos quando nós lembramos de Sião. Ele está dizendo assim, esse salmista senta no lugar e começa a se lamentar e dizendo assim: quando nós estávamos lá com o Senhor em Jerusalém, nós tínhamos o prazer de louvar a Deus. Quando nós éramos libertos, nós tínhamos o prazer de louvar a Deus. Mas agora, aqui no cativeiro, só nos restou lamentações e lembranças do passado. Meu querido, eu sempre digo e vou continuar dizendo: se você pode fazer algo para melhorar a sua vida diante do Senhor, faça enquanto pode, faça enquanto tem tempo. Rebanto que sou de carapaia sai. Hoje eles estão lembrando da alegria que tinha antes. Hoje eles estão lembrando do tempo que tinha para adorar o Senhor antes. Mas está lembrando no cativeiro, porque se tivesse arrependido antes, o Senhor não teria trago para cativeiro. Você já parou para pensar que muitos só lembram de fazer as coisas certas depois que já danou o trem tudo, já chutou a jaca com balde e o pé da barraca e tudo? Já prestou atenção? É o que está acontecendo aqui. Ele está aqui, junto ao rio de Babilônia. Ali nós assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Ele está dizendo assim: quando estávamos em Sião, nós louvávamos o Senhor com alegria. Quando nós estávamos em Sião, nós não era cativeiro, nós não era prisioneiro, mas agora nós estamos cativeiro numa terra estranha. Agora nós estamos presos no lugar onde não temos prazer, a alegria de louvar a Deus. Nós perdemos o tempo passou, o tempo de maravilha. Nós deveríamos ter conservado a fé, nós deveríamos ter conservado a santidade com o Senhor, nós deveríamos ter feito um bom proveito. Abando que sou rebaia sai. Meus queridos, preste atenção no versículo 2. O salmista ainda continua as suas lamentações.
ele continua ainda a dizer sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Eu quero falar algo para você. Sabe o que acontece muitas das vezes quando as pessoas afastam da presença do Senhor? Começa a pendurar os dons, começa a largar as ferramentas, começa a murmurar, começa a questionar de tantas coisas que ele mesmo deveria ter feito correto no passado. Nós estamos vendo este povo aqui se lamentando, agora está na Babilônia, está chorando, está se lamentando, lembrando de Sião. No versículo 2, ele disse sobre o salgueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Sabe o que quer dizer? O que é salgueiro? É uma árvore, ela dá uma folha comprida e pendura para baixo assim, ó. Eles foram lá, penduraram a harpa, penduraram as ferramentas, os alforjes, os tífaros, foram pendurando tudo, e está lá, não tem alegria para louvar ao Senhor. Eu digo e volto dizendo, e continuo dizendo, faça um bom proveito na presença do Senhor. O que você puder fazer, faça. O que você puder clamar, clama. Se você puder louvar, louva. Aproveita a liberdade que tem em Cristo Jesus. Arai turia surikianda rapaia. Abando que sou rebanda gaia sai. Rai surikiarabando robondo que assou rabai. Meu Deus do céu, olha aí, meus irmãos, olha aí. E sobre o salgueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Penduramos as nossas harpas. Eu quero voltar novamente nesse versículo e dizer algo. Preste bem atenção nisso daqui. Se você tem força para orar, ora ao Senhor. Se você tem força para louvar ao Senhor, louva o Senhor. Porque haverá um tempo em que você vai olhar, se você não vigiar, porque o intuito da palavra é essa, é que você se edifica mais e mais na presença do Senhor. Mas vai se haver um tempo da rebeldia do ser humano. É assim que acontece. Muitos preferem abandonar as harpas, abandonar as ferramentas e se deleitar nas ferramentas do mundo e não adorando ao Senhor. Começa a entrar o desgosto, começa a entrar o desamor, quando daí a pouco fica naquela. Houve-se um tempo em que eu louvei muito o Senhor, houve-se um tempo que eu adorei o Senhor e o céu se abria em cima de mim. Eu não quero saber do passado, eu quero saber agora como você está na presença do Senhor. O rei tu que assanda rabaia sai. Oh, aleluia, Deus. E cai sorrebando que sou rapaz. Oh, Jesus. Vamos largar tudo. Vamos pendurar. Vamos pendurar aqui a harpa. Vamos pendurar aqui as ferramentas. Vamos deixar aqui agora. Vamos abandonar tudo. É assim que está acontecendo. Aleluia. No versículo 3, vai continuar dizendo: pois lá, eu fico aqui, irmãos, dando asa à imaginação e pensando a agonia deste salmista ao compor este salmo. Eu fico pensando comigo, o sujeito encostado pelos cantos, sabe-se lá onde, e pensando, com a peninha
e um pote de tinta e um papiro. Ele começa a dar asa à imaginação e lembrar de quem era antes e aonde está agora, de quem era antes e quem é eles agora. Eles começam a pensar o que eles faziam para servir ao Senhor e o que eles não têm gosto para fazer agora. Eu começo a dar asa à imaginação, o coração do sujeito cortando de dor, porque eu não fiz isso diferente antes, porque Israel não adorou o Senhor como adorava antes, porque nós não arrependemos das nossas ignorâncias antes para não cair neste lugar, mas agora está com o coração partido e começa a se lamentar. Sabe o que é mais doloroso, meus irmãos? Está aqui no versículo 3. Isso para mim é terrível, porque o povo daquele lugar que levaram ele em cativo começou a falar com eles: por que vocês não pegam seus instrumentos e adoram o seu Deus aqui para nós? Canta um hinozinho para nós, canta. Eu vejo o adversário zombando da cara deles e dizendo assim: lá vocês não louvavam, louva aqui na perseguição agora, louva aqui no cativeiro, louva. Isso é doloroso, meus queridos irmãos, isso aí é doloroso, mas o causador de tudo isso é eles mesmos. A ruína, a culpa disso é deles mesmos. A culpa das nossas desgraças, irmãos, são nós mesmos. Nós temos que aproveitar enquanto está firme. Acaso não foi Jesus que disse: se cuide-se, os que estão de pé, cuide-se para que não caia. Cuida, segura firme na mão. O bando que sou, rebanda, gaia, sai. Ei, tu que sou, rebai, sorabai. Veja aí esse versículo 3, pelo amor de Deus. Pois lá, aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção. Oh, o sujeito está sofrendo, meus queridos. Tem lá gosto para cantar, mas eu olho e vejo como o adversário é astuto e sagaz. O inimigo, ele não perde tempo. O intuito dele é destruir aquilo que é de Deus, aquilo que faz a vontade do Senhor. Sabe, meu querido, eu fico observando, eu fico analisando na atualidade, na íntegra, na realidade de hoje. Eu observo quando o sujeito sai da presença do Senhor. Você sabe qual é o nomezinho que o ímpio coloca nele? Ah, o irmãozinho, alô, pastorzinho, alô, a irmãzinha que cantava. Cadê? Canta aí. Alô, tá lá bebendo a cachaçinha, tá lá bebendo a cervejinha, tá pulando o baile funk. Entra a zombaria, entra ali o sarcasmo, a zoeira. É o que está acontecendo. Esse povo aqui está pedindo para ele: pois lá aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção. Olha o jeito que ele fala: olha, aquele que nos traíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Você sabe o que ele está pedindo para este povo? Está pedindo assim: olha, alegre-se aqui na tristeza, alegre-se aqui na dor, alegre-se, esse é o pedido deles, é isso que eles querem, é zombar, zoar, fazer sarcasmo, é isso. Por isso eu falo, meus amados irmãos, trava, segura na mão de Jesus, segura. Sai. Vocês lembram de Pedro? Lembra quando Pedro negou Jesus? Você lembra como o povo olhava para ele e falava com ele? Vocês lembram bem? Eles falavam assim: olha, que dali também é um deles, se veste como eles, anda como eles. E Pedro está lá negando Jesus. Não sou não. Mas ele estava doidinho querendo pôr a mão em Pedro. E Pedro: não sou não. Porque ele sabe quem é escolhido, eles sabem quem louva a Deus. O adversário conhece.
Rapaz, sureque, surapanto que sai. Eu quero falar algo aqui, dá uma pausazinha aqui. E falar algo, escute bem. Escute bem. Eu, você, servo de Deus, somos a identidade de Cristo aqui nesse lugar. Aqui nesta terra nós somos embaixador de Cristo Jesus. Saiba disso. Se você não saiba, saiba disso agora. Nós somos a identidade de Cristo aqui na terra. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós respondemos por Cristo aqui na terra. Jesus fala, nós transmite. Jesus revela, nós transmite. Nós somos embaixadores de Cristo. Aleluia. Para quem não sabe o que é embaixada ou embaixador, eu vou explicar com mais detalhe. Você sabia que todos os países, ele tem uma embaixada de outro país nele? Uma embaixada, um lugar onde responde pelo seu país de naturalidade. Aqui no Brasil nós temos uma embaixada americana. Aqui no Brasil nós temos uma embaixada dos países da Europa. Aqui no Brasil nós temos uma embaixada lá da Rússia. Nós temos uma embaixada lá da Ucrânia. Nós temos uma embaixada porque esse povo responde por eles, né? Eles estando aqui, se comunica com o seu país de naturalidade e assim vai sucessivamente. Nos Estados Unidos tem uma embaixada brasileira, lá na Alemanha tem uma embaixada brasileira que responde. O Brasil fala daqui e responde lá. Assim é nós, igreja de Cristo. Jesus fala lá, nós respondemos aqui. Nós clamamos aqui, Jesus responde de lá para cá. Parabandaraçai, ripoto que som de carabandaraçai. Oh, aleluia, Deus. Jesus maravilhoso. Chamamos a identidade de Cristo na terra. O adversário quer ofuscar a glória de Deus. Mas é nós que vigiamos, é nós que tomamos cuidado. Vamos para o versículo 4 que diz: como cantaremos a canção do Senhor em terras estranhas? Como nós vamos cantar a canção de Sião em terras estranhas? A única resposta que eles tiveram para os seus traidores. Como se exalta Deus no pecado? Como se exalta Deus no cativeiro? Como se exalta Deus? O sujeito está lá com os corações feridos, sendo cativo, fora da sua terra. E o adversário está zombando. Canta para nós uma das canções de Sião, canta. A única resposta que eles tiveram. Por isso que é bom andar certo, fazer as coisas da forma correta. Porque se tem uma boa resposta para dar, quando está correto. Mas quando está fora da direção de Deus, só leva pancada, só leva bordoada, como diz o povo lá da roça, porretada. Se torna saco de pancada. Não tem uma resposta adequada. Se tivesse andado correto com o Senhor, talvez eles teriam uma palavra até mesmo de transformação para eles. Mas não tem uma palavra de transformação. Não pode se dar nada em troca, em torno de dizer: como cantaremos a canção do Senhor em terras estranhas? Eles estão declarando: estamos cativos. E nada se pode fazer, estamos nas mãos do Senhor. O lindo é que em Jeremias 31 ou 32, o mesmo Deus que levou este povo cativo, é o mesmo Deus que vai dar palavras de restauração para eles. Vai mandar eles ter bom ânimo, esforçar. Porque Deus tem uma aliança com eles. Deus tem uma aliança com nós. E Deus não quer que nós se percamos.
Deus quer que nós ficamos constantemente firmes na presença dele. Deus não nos quer o mal. Deus não quer a nossa destruição. Apenas colhemos o que plantamos. Aí nós vamos ver um exemplo disso. Está aí no versículos 5 e 6. O que Deus tem para esse povo. Olha que coisa, palavra linda Deus vai falar aí. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se à minha direita da sua destreza. Deus está dizendo, eu nunca vou esquecer a minha direita. Deus vai continuar dizendo, versículo 6. Se me não lembrar de ti, apegue-se a mim. A língua no céu da boca. O Senhor nunca emudeça. O Senhor não fica mudo. O Senhor fala. Ele é um Deus vivo, um Deus poderoso. Olha, mesmo Jerusalém, Israel ter aprontado as maneiras, Deus ainda tem misericórdia. Deus, o amor dele é infinito, incomparável, incalculável, insomável. Deus ama. Olha, se me não lembrar de ti, apegue-se-me a minha língua no céu da boca. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria, Deus diz, minha maior alegria é vocês. Minha maior alegria é vocês. A alegria é tão grande que veio Jesus para sofrer na cruz por nós. Que veio Jesus para sofrer na cruz por eles, por Israel. Para montar, chamar, edificar a sua igreja. Somos nós, a maior alegria do Senhor. Oh, aleluia! Quem vai dar o seu filho em amor de pecadores? É só Deus, um amor insubestimáveis. Não tem como calcular. Olha, a palavra linda, se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua no céu da boca, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Deus está vendo o sofrimento dele. Sabe que quando nós entramos em situações complicadas, o Senhor contempla os nossos sofrimentos. O Senhor é sensível. Ele vê tudo. Mas nós vamos ver Jerusalém tirando o proveito disso, que para mim é um absurdo. Veja o versículo 7, o versículo 8, o versículo 9. O que me surpreendeu demais da conta, um absurdo. Veja isso daí. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém. Você sabe o que o sujeito está dizendo? Senhor, no dia em que Jerusalém for vitorioso, você lembra de Edom? Você lembra também de castigar ele? Está desejando mal para Edom. Olha isso, está escrito aí, ó. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que dizia, arrasai, arrasai, até os seus alicerces. Estão desejando vingança, estão desejando destruição para o seu próximo, sabendo bem eles que o mandamento do Senhor é esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eles lembraram da vingança, mas não lembraram do amor. Eles lembraram da vingança, mas constrangiram a Deus, esquecendo de amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, envolvendo no pecado. Mas estão lembrando da vingança. Olha aí, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que dizia, arrasai, arrasai até os seus alicerces. Ele está lembrando, sabe, Jerusalém está dizendo assim, olha, os filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que Jerusalém estava sendo levado cativo, Edom estava dizendo, arrasai, destrói todos os alicerces, acaba com eles. Olha, o versículo 8, o que vai dizer? Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz é aquele que te retribuir o mal que tu
tu nos fizeste. Olha o desejo da desgraça dos outros. Meu querido, eu digo uma coisa: por mais que situações complicadas estejamos passando, nós nunca deveremos desejar o mal para os outros. Nós temos que desejar o bem. Ora para os que te amaldiçoem, ora para os que te maldizem, mas ora, essa é a ordenança do Senhor Jesus. Deseja o bem sem olhar a quem, faça o bem sem olhar a quem, mas não deseja o mal. A filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz é aquele que te retribuiu o mal que tu me fizeste. Feliz é aquele que te pegar em teus filhos e der com eles na pedra. Eu acredito, meus queridos, que não existe pecadinho nem pecadão. Mas a coisa mais terrível, particularmente para mim, é o rancor, o ódio. Quem não sabe liberar perdão. Meu querido, isso é terrível na vida do ser humano. Isso é nojento. Paulo disse assim, eu acho que em Coríntios: ainda que falasse uma língua dos anjos, ainda que profetizasse, me faria tal milagre de tal maneira. Se não tivesse o amor, serias como o metal que tine, de nada adianta. Paulo está dizendo assim: o homem tem até a capacidade de profetizar, o homem tem até a capacidade de falar em línguas estranhas, mas se ele não tiver o amor, nada, é como metal que tine, só faz puf e mais nada. O mais longe que o grito dele consegue ir, não vai muito distante. Nós estamos vendo o sujeito desejando mal para o seu próximo. Ai, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: arrasai-o, arrasai, até os seus alicerces. Sabe que eu vejo ainda desse versículo 7? Eu entendo o seguinte, que Deus não trouxe essa palavra aqui à toa. Nós estamos vendo de duas as partes, Edom desejando a ruína para Jerusalém. Na outra parte, nós estamos vendo agora Jerusalém desejando mal para Edom. Nós estamos vendo. E nós temos que fazer o contrário dos dois. Em ambas as partes. Nós temos uma situação e duas situações iguais. Uma das situações é que Jerusalém, Israel, pecou diante do Senhor e Deus o levou cativo. As duas situações iguais é que um está desejando mal para o outro. Enquanto Edom está dizendo para destruir até os alicerces de Jerusalém, logo após, Jerusalém agora vai desejar a ruína para Edom. Nós não somos diferentes, nós não somos o povo que desejamos o mal. Fale o bem, para de falar mal dos outros, para de desejar mal para os outros, mas deseja o bem, amor. Como que pode nós transmitir a palavra da verdade? Como que pode esse povo depois ir adorar a Deus desejando mal para eles? Lembrando-se de que cá no versículo 1, ele está tendo lembranças do Senhor, está tendo lembrança de quando adorava Sião, adorava a Deus em Sião. Nós temos que trazer isso à nossa memória, porque aqui no versículo 1 ele está dizendo: junto aos rios de Babilônia, ali nós assentamos e choramos quando nós lembramos de Sião. Como que eles vão voltar a adorar o Senhor nesta situação? Se eles estão buscando a vitória de Deus, mas desejando a ruína do outro, não tem como, não tem como. Como é que vão pegar ali a harpa e vai adorar o Senhor, sabendo que lá na Babilônia estava sentado e lembrando de quando adorava o Senhor? Agora estava clamando ao Senhor uma liberdade, e logo após a liberdade está pedindo agora a destruição de Edom. É impossível, é hipocrisia, não podemos fazer isso, é diferente. Não, Senhor, salva nós e salva eles também. Ó Senhor, liberta nós, liberta eles também, para que assim o louvor sai bonito depois, o louvor sai lindo, sai maravilhoso. Aí sim você pode dizer:
ver, o Senhor abriu o céu sobre a minha vida, o Senhor fez grandes coisas. A gente vê como eles estão presos, como eles estão completamente cativos por esta palavra. Por que eles estão completamente? Aqui eu vejo que o cativeiro deles, nessa última frase, versículo 8, versículo 9, a gente vê que o cativeiro aqui nessa situação não é só o cativeiro da Babilônia. A gente está vendo também o cativeiro, a ausência de amor, a ausência de perdão. Eu posso dizer aqui, trazer uma alegoria. Sabia que muitos estão cativos nisso daí? Ausência de amor, ausência de perdão. Você sabia disso? Muitos estão, não está preso, não está no cativeiro fisicamente, mas internamente está preso. Está precisando de libertação, liberar perdão, amar. É isso aí, ó, a última palavra. Feliz é aquele que pegar em teus filhos e te der com eles na pedra. Isso é um ato vingativo. Acredito eu que enquanto esse povo não se limpar desse ódio, não sai do cativeiro babilônico. Da mesma forma somos nós. Se a transformação não for de dentro para fora, pode até lembrar dos louvores de Sião, mas se não libertar de dentro para fora, continua cativeiro. Continua cativeiro. Se foram capazes de substituir Deus pela idolatria, então estava no coração. E se Deus levou em cativeiro, é porque Deus veio que precisa de libertação. Sai de lá transformado, mas tem que sair liberto. Mesmo que lhe cause as dores, mesmo que o escritor deste salmo continue com o coração partido, mas só vai sair depois que estiver liberto. Só é salvo em Cristo Jesus depois de transformado. Caso contrário, ainda continua no cativeiro. O rancor é uma coisa terrível, porque é uma raiz que brota lá no coração. Os resultados cá fora são apenas os galhos que se saem. Mas a raiz está lá. Como disse, Jesus deu um grande exemplo disso. Eu busco os verdadeiros adoradores, que me adoram em espírito e em verdade. De corpo, alma, coração. Então a gente vê que este Salmo 137 nos traz um grande exemplo. Meus queridos, de tudo, pelo amor de Deus, nunca desejo mal para o seu colega. Hoje, eu lidei com uma situação que eu fiquei pasmado. Meu encarregado já havia falado comigo antes. Eu só fiquei calado. Não gosto de ficar comentando muitas coisas dentro de empresas, sabe como é que é. Mas aí meu encarregado foi lá e comentou com o líder do setor. Falaram assim que ia dar uma melhoradazinha no meu salário, foi glória a Deus. Mas quando chegou no ouvido desse camarada, esse camarada foi baixo. Não aceito não, que não sei o quê. E falei com ele, meu querido, deixa eu falar com você uma coisa. Eu estou aqui nessa empresa, anos-luz na sua frente. Seu salário está acima do meu, o salário do novato que nem tem ano, tem nem 2 anos de direito, é tudo acima do meu. Eu não estou nem aí. Eu quero estar com saúde na presença do Senhor Jesus Cristo. Se o seu está melhor que o meu, porque vocês precisam mais do que eu. E eu também não vou questionar isso. Eu acredito que o meu chega no tempo certo. E falei com ele, para mim vencer, você tem que vencer. Se você não for vencedor, eu não consigo vencer. Você tem que desejar a vitória para o seu irmão. Seja lá quem seja, mas deseje o bem para ele. Porque tem pessoas que não querem te ver feliz, tem pessoas que não querem te ver vitorioso, que é o caso de Edom, querendo ver a ruína de Jerusalém. Não é isso? Depois Jerusalém, querendo ver a ruína de Edom. Mas nós somos ao contrário, nós fazemos o seguinte, ó, pode ficar, você precisa mais do que eu.
Na hora certa o Senhor vem e nos abençoe. E fazendo assim, evita isso aqui, ó, de acontecer com nós, de sermos cativeiro, de passarmos por peleja. A mão do Senhor vem sobre nós e pesar, machucar, quebrar um braço, quebrar uma perninha, depois ficar chorando e se lamentando, igual o caso deles. Você sabia que muitos hoje vivem assim? Vivem se lamentando por causa da sua rebeldia. Por causa da sua rebeldia, vive se lamentando. Então nós desejamos o bem, não importa quem seja. Você é um macumbeiro, mas eu desejo o bem para você. Que você se liberta, que você seja salvo em nome de Jesus. Aí eu não gosto de fulano, não gosto de você não, Bertano. Então eu gosto de você, eu te amo. Que Deus abençoe a sua vida. E assim vai sucessivamente. Nosso caminho. A salvação em Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus. Nós nunca poderemos colocar barreira em perdoar, barreira em amar. Nunca. Isso daí é algo completamente excluído da nossa vida. Excluído, seja ele pior. O sujeito chegou para mim e falou assim, José, eu não acredito. Um sujeito chegou para mim e falou assim, todo enquanto é crente praticamente que eu conheço, principalmente em favela. Alguns já foi pedófilo, outro já foi assassino, outro era não sei o que lá, estuprador. E eu não acredito, não aceito isso não. Eu não aceito, José. O cara prontou além da conta lá, agora diz que vai para a igreja, está orando para Deus abençoar. Falei assim, pois eu acredito que Jesus liberta. Eu acredito que Jesus salva. Falei, enquanto você está preocupado com esse ódio seu no seu coração, e você, como é que você está com Deus? Ele está cuidando da salvação dele, e você? Como é que está? Entendeu como é que é as coisas? Então, independentemente de quem seja, nós temos que amar e orar a Deus para Deus salvar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.